Olá, pessoal, mais um Fala Cris. E hoje meu convidado é um convidado que ele não é de Arcos, mas considerado de Arcos, porque ele veio para cá para estudar, acredito que sim, não foi isso? Isso. E não foi embora mais. Quem vem para Arcos, prova a água de Arcos, não volta mais, né? Mas por que eu convidei? Né? Porque eu admiro o formato dele de empreendedor, empresário. E aqui, como podcast de empreendedorismo, liderança, negócios e comunicação, não tinha como não convidá-lo. Já tem um tempão que a gente está tentando marcar, mas nunca tinha data. Hoje coincidiu nas agendas e eu trouxe ele. Mas antes, né, todas aquelas questões aqui do YouTube, compartilhe, deixe comentário, acione o sininho, para que vocês possam depois ter acesso a esse conteúdo que vocês sabem, né, que é um verdadeiro MBA. Então, vamos lá. Fala, Ives, seja muito bem-vindo ao Fala Cris. E aqui, como eu sempre digo, vocês que são protagonistas, você vai se apresentar. Mas antes, né, é um prazer enorme te ter aqui, né, como você contar a sua história, trazer a sua, né, o que aconteceu, você, não precisa, né, se não quiser dizer a sua idade, mas eu acho você jovem, você começou bem jovem, né, no empreendedorismo, e eu sempre admirei, né, você como empreendedor, uma pessoa que né, sempre lutou, eu sei, te conheço já de vista, mas já de empresa há muitos anos. Então, eu queria que você contasse a sua história. Quem é você, Ives? Primeiramente, Cris, te agradecer pelo convite. A gente tentou marcar mesmo algumas vezes, né? A gente não conseguiu por incompatibilidade de agendas, principalmente a minha, né? Que teve uma vez que eu não consegui chegar a tempo. Mas te agradecer e dizer que o podcast está voando, né? Porque eu acompanho, né? Escuto todos, principalmente pelo Spotify. Eu gosto muito, principalmente quando eu vou correr. Aí eu coloco no Spotify, vou correr e vou escutando os podcasts dos seus entrevistados e os demais também, alguns outros que eu também sigo, de gestão, de marketing, etc. Bom, sobre o Ives, eu vim para Arcos em 2002, eu vim estudar na PUC, a PUC que agora já não está mais em Arcos, mas eu vim estudar sistemas de informação. Eu vim para cá com 17 anos, Uau. Em 2002. Do terceiro ano já emendei para a faculdade, vim para cá. Eu tenho um irmão que mora aqui, ele é dentista, está aqui. E aí ele já estava aqui, eu vim para cá também estudar. Fiquei os 4 anos, formei em sistemas, abri minha empresa logo depois que eu formei e até aventurei morar fora, tentando encontrar algumas oportunidades de vida, quem está começando a vida e tal. Que eu formei muito novo, formei com 21. Então, cheguei a fazer pós-graduação também, e depois MBA e tudo. Mas me estabilizei, foi em Arcos, minha empresa é em Arcos, e estou aqui, então, desde 2002. E a Expand, que é minha empresa, é uma agência de marketing, há 17 anos. E aí, como você, sistemas, se tornou CEO da Expand? Porque, assim, hoje a Expand é mais marketing, né? Hoje você se posiciona como uma empresa de marketing, porque se a gente for pensar assim, em termos de uma pessoa de sistemas e marketing, parece que não tem nada a ver, mas como é que isso aconteceu? Exatamente. Lá atrás, quando começou a Expand, a Expand saiu como uma empresa de desenvolvimento de sites. Você fez meu site. Isso, lá atrás, exatamente. Inclusive, eu tenho clientes daquela época até hoje, que eu carrego na carteira de cliente, que aí isso sim é cliente de longa data, de longa né? data, o LTV é o máximo que existe. Sim. Mas, quando eu comecei, então eu desenvolvia sites. Na época, o desenvolvimento de site era como se fosse o desenvolvimento de aplicativo. Então, a Expand seria hoje, se estivesse começando, uma startup. Sim. Só que na época não tinha essa nomenclatura dessa forma. Sabíamos que, né, era tecnologia, tudo muito novo e tal. E não existia empresas em Arcos na região que desenvolviam sites. Existiam pessoas e tal, empresas fora, BH, tudo. E a gente tinha algumas demandas dentro da faculdade disso. E de onde que surgiu a Expand? De dentro da PUC, quando eu estudava, de uma conversa em um bar de faculdade. A gente conversando e decidimos, não, vamos fazer isso então, vamos desenvolver site. A gente desenvolvia... A área de sistemas de informação não é a área 100% programação de sistemas, é uma área mais gerencial. Ciência da computação é mais desenvolvimento, mais essa parte mesmo. Já os sistemas vai para uma parte mais gerencial. Porém,
nós juntamos, na época, 3 pessoas, eu mais 2, e começamos a trabalhar o desenvolvimento mesmo. Aí já programava e tudo. O meu TCC na época era um sistema web para PUC e tal. E nessa época, quando começou a Expand, a gente começou, então, vamos desenvolver sites. E entramos para a parte de desenvolvimento de sites, começando a desenvolver sites para algumas empresas de arcos da região. E foi onde começou a Expand. Só que sites ainda é, né? Mas na época, a gente tinha muita dificuldade de desenvolvimento estético do site. Porque nós éramos de sistemas, os 3. Sim. Então, éramos 3 nerds, vamos dizer assim. Sim. E a gente trabalhava a parte só... de trás, de trás, isso. O back-end ali. A gente trabalhava o desenvolvimento. E a gente precisava de layout, de estética. Aí de nós 3 na época, trabalhava um pouco mais de estética. Então a gente foi aperfeiçoando. Até eu entrei na área também um pouco depois. E com isso a Expand foi desenvolvendo layout, desenvolvendo sites. A gente desenvolvia também sistema na época. E principalmente integração de sites com alguns sistemas de cliente para ter acesso online, tudo, área de usuário, etc. E a gente começou a ter demandas, nós começamos a ter demandas de clientes que precisavam mais do que o site. Aí o cliente às vezes chegava, não tinha marca. Aí precisava desenvolver a marca, criar a marca. Outro cliente precisava de fazer um flyer, um folder, um panfleto, que na época era muito, né, que fazia. E faixa de rua, outdoor, etc. E eles pediam para a gente fazer. Só que não era o nosso core business, não era o nosso trabalho ali focado. A gente começava a quebrar galho para os clientes. E isso, nessa época, em Expand já era somente eu, já não tinha os 2 que começaram comigo. E eu comecei a trabalhar pensando que era uma oportunidade de mercado. Só que eu não tinha expertise para isso. Aí o que eu fiz na época? Contratei, a PUC tinha um curso de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda, né? Era um ou outro. Eu contratei, na época, estagiários e uma pessoa para trabalhar comigo que era de publicidade. Então, eu entendia bastante, era designer, já gostava e tudo. A gente cresceu junto, na verdade. E começou a desenvolver essa parte dentro da Expand. E aí a gente começou a vender isso e monetizar e rentabilizar isso também pela Expand. Aí foi onde a gente começou a entrar na área de publicidade. Aí a Expand saiu, antigamente chamava Expand Web, ou Expand, né, Web. E aí depois passou para Expand Web, agência de publicidade. Aí depois eu tirei o Web, porque estava entrando em conflito, muita gente não entendia. Ficou como agência de publicidade, Expand, agência de publicidade. Depois eu tirei a agência de publicidade, porque nos limitava a alguns tipos de trabalho. E hoje a Expand é uma agência de marketing full service, ou uma agência de marketing 360, que a gente trabalha o on mais o off. O digital, o tráfego pago, redes sociais, site, hospedagem, né, parte web, digital. E a parte do off, que são eventos, a parte de mídia off, outdoor, rádio, TV. A gente tem muitos clientes que hoje trabalham com TV aberta, TV fechada. E mercados do off também. Então, a gente trabalha no que a gente chama de cross-mídia, que é o planejamento que a gente trabalha o objetivo do cliente. Seja ele on ou off, a gente distribui as mídias para chegar naquele objetivo do cliente. É como se fosse ele estar no ponto A para chegar no ponto B. Não importa a forma como ele vai chegar. O importante é o que vocês vão traçar de objetivos ali, e aí depois vocês vão escolher a estratégia. Isso, exatamente. Mas aí o Ives, né? Vamos imaginar o que o Ives teve que fazer. Porque, olha só, você falou várias coisas, chegou aqui, né? Quer dizer, teve anos ali, né? Parece que foi fácil, né? São chegou 17 anos ali. Parece que foi de um dia para o outro. Mas o que você teve que fazer para chegar nisso, né? Por exemplo, o que você teve que fazer para você... vamos pegar em comportamento, liderança, empreendedorismo. Porque eu tô enxergando que é menino lá atrás, na PUC, em 2002. Mas nisso você foi amadurecendo, você foi mudando de nome. Para mudar de nome, provavelmente você teve que ter insight, você teve que ter equipe. O que é isso? Como que foi isso? Lá atrás... Quando começou a Expand, a gente tinha, igual eu falei, o desenvolvimento de sites e a gente foi crescendo. E nesse crescimento, como todo crescimento, me tirava muito da zona de conforto. Até porque, como eu te falei, lá quando eu fiz sistema de informação, eu era uma pessoa bem tímida, muito tímida. E eu era do computador, o nerd, né? Era de trás, né? E até bem antes, porque quando eu fiz ensino médio, eu também fiz o ensino médio e fiz ensino técnico em informática. Então, eu já era da área de TI lá do ensino médio. Já trabalhava com essa área, já prestava algum tipo de serviço. Na época, eu fazia muito digitação de trabalho.
eu editava trabalho para universitários e tudo, que hoje quase não faz isso, mas antigamente alguém tinha que digitar, né? As teses, as monografias, os trabalhos de faculdade. Então eu digitava para essas... E era um meio de ganho de muita ganhava gente. muito dinheiro. Sim. Eu era adolescente, então qualquer dinheiro era muito, né? Sim. E aí, desde essa época, quando começou a Expand, então eu tinha muitos desafios comigo e desafios de mercado. E os desafios comigo, eu comecei a trabalhar alguma forma. Eu tinha vergonha, às vezes, de conversar com um cliente de empresa grande, o dono da empresa, porque eu estava começando. Igual a Expand começou, eu estava ali, na hora que eu conheci esse tipo de cliente, eu tinha 23, 24 anos. Então, tipo assim, muito novo, imaturo, começando, tinha medo de errar, né? De falar alguma coisa errada e, pô, às vezes um empresário com 50 anos está anos-luz na minha frente, questão de experiência. E eu tinha essa trava. Então, eu comecei a melhorar isso comigo, tipo assim, não, se ele está me chamando, é porque ele está confiando. Então, eu comecei a destravar primeiro na minha cabeça, eu comigo mesmo. E depois comecei a destravar com treinamentos, né? Aí não tem jeito, a gente tem que sair para procurar aperfeiçoar, não tem como. E desses treinamentos, além de treinamentos que eu fiz desde oratória até treinamentos mesmo de performance, de gestão, de marketing, de tudo, da área ou não, eu tinha que aperfeiçoar também a minha parte, principalmente de gestão. Por quê? Porque como a maioria dos pequenos empresários começam, eu também comecei. Eu comecei por uma necessidade de trabalhar. E eu já tinha lá atrás uma vontade, é até uma curiosidade, eu comecei a Expand, né? E eu tinha uma pressão interna de família na época de ser CLT. E de ter, além de ser CLT, ou ter um cargo público, né? Ah, faz concurso público, você já formou e tal. Então eu tinha um pouco de pressão disso. Eu tentei, mesmo quando eu comecei a Expand, eu morei em Curitiba, um tempo, tentei ser CLT, não consegui, voltei para Arcos, e a Expand já existia, eu continuei a Expand, e com isso me trouxe o aprendizado de lá, de que eu realmente, o que eu queria era ser dono do meu próprio negócio, né, de empreender. Então eu tirei aquela crença limitante. Aquela limitação, não, porque eu fiz o teste. Falei, não, vou testar. Testei, não, realmente, agora daí depois eu tive certeza do que eu queria. Na PNL a gente chama de ressignificou, pronto, exatamente, já vou embora. E toquei pra frente. E quando eu voltei pra Arcos, aí eu falei, não, agora tem que fazer crescer. E a primeira coisa que eu fiz foi buscar aperfeiçoamento em gestão comercial, gestão de negócios, como tornar a Expand lucrativa, porque antes eu ganhava e, tipo assim, eu não tinha um plano de negócios, objetivos do ano, metas. Eu tinha uma empresa que eu fazia o serviço, me dava o dinheiro e ele ia crescendo devagar. Aí eu comecei a procurar ajuda. E uma das ajudas que eu tive foi do Sebrae. Comecei lá atrás com o Sebrae e vários treinamentos com o Sebrae, desde os pequenininhos mesmo. O Sebrae foi na Expand. A Expand na época era um quartinho, né? Não tinha nada demais. E começaram a me ajudar. E muitas das coisas, a gente também sempre arruma umas escoras, né? Vamos dizer assim, de desculpa. Tipo, não está acontecendo por causa disso, porque o mercado, por causa disso. E o Sebrae começou, um dos treinamentos, um cara falou assim comigo, o tutor lá, a responsabilidade do erro é toda sua. Se tá dando errado, você tem onde melhorar. Sim. Aí eu comecei a entender, não, mas isso não depende de mim. Mas aí eu ficava, não, esse cara tá errado. A gente vai lutando contra, né? Sim. Não, ele tá errado. Não tem como eu mudar isso. Tira a autorresponsabilidade, né? Deu certo. Né? E aí depois eu comecei a enxergar que, tipo, sim, a responsabilidade era minha. Às vezes não estava batendo uma meta, não estava chegando a um objetivo, eu tinha que fazer alguma coisa antes, então. E não porque, tal coisa aconteceu e não deu. Não, antes de acontecer eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu tinha que adiantar ao problema, né? E já ter a solução. E aí eu fiz o Empretec, que é... Virada de chave. É a virada de chave, aconselho todos a fazerem. É um treinamento do Sebrae muito bacana. Inclusive eles estão lançando um novo que tem uma parte híbrida, que quando eu fiz eram uns 8 dias, se eu não me engano, 7 dias direto. É imersão mesmo, disso não dá pra fazer nada. Não tem como trabalhar nessa época, tem que ficar por conta. Eu acho que agora, se eu não me engano, é 5, e eles têm um programa que eu vi agora essa semana, híbrido. Mas que são só 2 dias que você não tem que estar full time lá. Mas aí eu virei a chave, aí eu comecei a verificar,
traçar metas, responsabilidades. Nessa época, eu nunca tinha desenvolvido um plano de negócio da Expand, e a Expand já existia. Aí eu desenhei a Expand no papel. O que eu queria, onde que eu estava, para onde que eu ia, objetivos, qual que era o meu serviço, até onde que eu poderia atender um cliente. Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente fazia era tentar agradar cliente demais. E aí, muitas das coisas que a gente tentava agradar saía do nosso trabalho, e aí, às vezes, o cliente achava ruim por uma coisa que nem era o meu serviço objetivo ali. Era uma coisa que a gente estava tentando ajudar e não conseguia. E aí, a gente acabava tendo todo um problema, né, e tal. Aí foi de ter os limites também. Aí eu comecei a trabalhar essa parte, aí foi melhorar. Fiz esse processo do Sebrae, alguns programas, entramos em Sebrae Tech, isso foi um pouco mais para frente, mas outros programas, e comecei a colocar documentação da Expand, igualzinho mandava o figurino do Sebrae. Documento em papel, o POP, descrição de cargo, o que tinha que fazer, fluxo de trabalho, organograma. Então, a gente desenha isso tudo na época. E aí, então, eu tinha tudo muito claro do que era a Expand. Nossa, aí clareza é tudo, né? Clareza, objetividade ali é tudo para uma empresa. O processo, ele segue direitinho. Não, e se você tem um processo muito bem definido e claro para você e para todos, não tem como dar errado. E aí eu desenhei... comunicação. Exatamente. E aí eu desenhei, na época com a ajuda do Sebrae, né? Desenhei todos esses processos. E claro, tipo, como todo processo, ele tem a sua evolução normal, né? Natural. E comecei a trabalhar a Expand de uma forma mais profissional possível. Em 2011, a Expand ganhou o MPE Brasil como finalista estadual, que é um programa do Sebrae para micro e pequenas empresas, né, de excelência. Em 2013, novamente, nós fomos finalistas, nós entramos. Hoje eu acho que nem existe essa premiação mais, mas na época era muito bacana. A gente foi para BH, tudo, Sebrae, pessoal de Arcos, Associação Comercial também estava junto com a gente. E aí nós fomos finalistas nessas 2 vezes. E nós fomos finalistas justamente porque era uma empresa de um segmento novo e que tinha documentação, que tinha uma estrutura de trabalho que não era normal para aquele tipo de empresa. Então, a gente já estava à frente, e isso com uma empresa aqui em Arcos. Então, a gente começou a trabalhar, e aí, como ganhou, né, o primeiro, ganhou sim, a gente foi finalista, que já é um prêmio para a gente, tinha N empresas do estado inteiro, né, concorrendo com a gente. Aí que eu empolguei mais ainda e fui fazendo, que eu tô assim, ó, Funciona muito bem essa questão de documentar, de deixar tudo documentado. E aí foi onde comecei a treinar mais, trabalhar essa parte da Expand Mais e treinar colaboradores e entrar com a parte de que o colaborador... A gente tem uma escassez ainda de mão de obra qualificada, né? Acho que todo mundo passa por isso, né? Quem empreende. Então, a gente treina muitos profissionais. A gente coloca profissional que às vezes está ali terminando a faculdade ou já está entrando no mercado. Então, a gente viu o perfil, treina para a pessoa decolar junto com a gente. E isso que fez a gente estruturar lá atrás a Expand para chegar onde está hoje. Então, é um dos segredos, né? Porque hoje a gente escuta muito isso. Eu até fui numa palestra que o palestrante, foi o Careca, inclusive, falou o seguinte, que ele tem essa mesma visão, e eu também acredito, porque como eu treino pessoas, eu acredito muito isso, que um dos segredos é você acreditar nas pessoas e treiná-las e fazê-la ficar bem, para fazê-la ficar bem, boa, né, e pagar bem. Isso. Porque também não adianta a pessoa também não valorizar. Claro, gente, a gente valoriza, e eu acredito muito na meritocracia também. Sim. Porque é ganhar por mérito também. Agora, vamos imaginar o seguinte, quando você acredita na pessoa e a pessoa vai lá e faz e você treina, aí sim, aquela reclamação de não ter mão de obra, realmente está escasso? Está. Mas isso acaba diminuindo, né? Faz sentido? Porque aí você começa a acreditar. Porque, na verdade, o colaborador, né, o seu time não vai vir pronto. Que até porque ele vai vir cheio de vícios se vier pronto. Então, esse é um ponto que você sente que para você deu certo na sua empresa? Quando, igual eu falei, a questão da responsabilidade, né? Nossa, de autorresponsabilidade. É uma das coisas que a gente sempre escorava. Por exemplo, não tem mão de obra qualificada. Então, tudo bem, não tem, eu tenho que resolver. E aí a questão do treinamento. E esse treinamento, além de você valorizar, hoje eu vejo N profissionais que já passaram pela Expand, que
fora de Arcos aí, Brasil afora, que, inclusive, depois conversa comigo e fala, a Expand é uma escola que vale a pena, valeu a pena demais. Olha, que legal escutar isso. Exatamente. Muito bom. Porque tudo começa ali, e eu sou muito correto na questão do processo, porque eu tive essa questão de fazer processo, documentar e fazer tudo, então eu exijo muito isso dos colaboradores. Então isso faz com que eles entendam essa necessidade e vai trabalhando em cima daquele processo. E esses treinamentos faz com que eles se desenvolvam. E quando o profissional está se desenvolvendo, está numa empresa onde a cultura é bacana, onde eles gostam, e deu match, vamos dizer assim. E tem também uma questão, igual você falou, de bonificação, de salário compatível, bons salários e tudo, dificilmente uma pessoa vai te trocar. Então você começa a formar uma equipe, que realmente é uma equipe de alta performance, porque tem todo um histórico, tem todo um treinamento, tem uma base, e aquilo ali te dá base para crescimento. E o principal, que já eu venho há vários tempos fazendo isso, que é justamente tirar o que eu chamo lá dentro com o pessoal de IVES dependência, que hoje não tem mais, graças a Deus. Isso é tão bom. Que era a dependência de tudo, porque a gente tem, quem começa um negócio, tem sempre aquela centralização. Tipo assim, eu comecei, eu já sei que vai dar certo, que vai dar errado, deixa comigo, eu resolvo. Mas não pode ser assim. Você tem que ter pessoas, tem que confiar. E às vezes você tem que esperar até a pessoa errar, para depois ver que ela errou e ajudar ela a resolver, para que ela aprenda e desenvolva junto com você. Quando eu comecei a entender isso, foi ali... Porque até então, ali para até 2014, 15, eu centralizava muito. Essas documentação com o Sebrae, eu fiz junto com o Sebrae. Eu não punha nem funcionário só me ajudava e tal. Aí eu comecei, eu falei, não dá, não tem como. Aí eu começava a pensar, então o resto da vida eu vou ter que ficar pregado na cadeira, trabalhando no computador. Não cresce, né? Não cresce. Eu preciso de mais gente, mas tal pessoa depende de mim, aí tal parte do processo depende de mim. Então eu fui tirando. E hoje, eu só consigo manter isso também, por quê? Desenvolvimento de colaborador, de funcionário. Hoje na Expand, por exemplo, a gente tem um programa que chama PDF, Programa de Desenvolvimento e Formação, que tem treinamentos todos os meses com todos os colaboradores de temas e de assuntos específicos da área de marketing. Porque o marketing, ele é muito dinâmico, né? Então, na pandemia, então, né, entrou tudo em ebulição, questão do digital, então veio tudo muito rápido. E a gente precisa de nivelar todos os colaboradores. Então, todo mês treinamento de um assunto específico, de uma área de marketing. A gente fez há pouco tempo, por exemplo, um treinamento sobre LGPD, para todos entenderem a questão da segurança de dados, informação. A gente fez já treinamento de gravação de vídeo, coisas pequenas, vídeos curtos para Reels, Stories, né, TikTok, etc. Porque tem um profissional que já faz isso, mas os outros têm que entender também. E a gente tem que desenvolver todos, porque é uma agência de marketing. E aí todos entrarem nesse desenvolvimento. Mas voltando ao que eu estava falando lá atrás, o desenvolvimento do profissional e a descentralização, né, e dando liderança a quem realmente consegue também liderar, aí sim a gente consegue fazer a empresa crescer e tirar as travas do dia a dia de uma empresa que sempre depende de alguém, que sempre tem que ter alguém. Hoje, por exemplo, eu uso muito mais o meu nome e o meu know-how para vender serviços, produtos Expand, do que fazer alguma coisa. Às vezes tem cliente que nem sabe quem está fazendo, às vezes tem cliente que nem me conhece, eu acho a coisa mais legal. Que bacana. Tem gente que chega lá, eu quero falar com fulano. Aí, tipo assim, eu às vezes recepcionei, a pessoa nem sabe quem sou eu. Aí eu acho a coisa mais legal do mundo. Assim, aí, agora chegou onde eu queria, porque não precisa de mim. Não depende, ou seja, esse é um ponto muito interessante, porque o líder, ele não está presente, ou ele está presente, não significa que a empresa não está andando, né? Não significa que ela não está dando lucro, pelo contrário. Isso que você falou é muito interessante, porque mostra que o processo, a comunicação está ocorrendo, a parte, né, interna, os colaboradores tá rodando o processo. E a comunicação tá acontecendo, né? Então, quer dizer, isso é muito importante. Isso é um ponto, é um amadurecimento de líder. E aí você, por exemplo, para você conseguir isso, aí você faz reuniões, você tem as suas lideranças, aí você faz reunião para as reuniões, que agora você também está indo para uma outra área, né? Fui na palestra sul, você está indo palestrando já, né? Então, assim, quer dizer, o líder vai largando já mostra que já começa ali tá sozinho assim, já não está precisando, você não está centralizando mais, né? Como você centralizava tanto, né? Exatamente. Hoje,
eu estou entrando em uma nova área, na verdade não é uma nova, justamente porque eu vim do TI. Exatamente, eu ia te falar isso, não é bem nova para você. Não é bem nova, na verdade eu tô revivendo coisas que eu estudei muito lá atrás, igual quando eu fiz técnico, depois eu fiz a graduação, depois eu fiz uma pós-graduação na área de TI também, de sistemas, e hoje eu tô indo, mas não indo largando o marketing, pelo contrário, eu tô indo para inteligência artificial, mas com o know-how do marketing, utilizando ela para o marketing. Claro que com também o conhecimento de gestão e liderança. Então hoje a inteligência artificial traz diversas oportunidades e possibilidades, né, e tudo. Só que muitas pessoas têm dificuldade ainda porque é muita área de tecnologia. Então, ou a pessoa tem um entendimento da área ou uma curiosidade, ou a pessoa fica fora, vamos dizer assim, né, em grande caso. O que eu tenho feito? Eu tenho entrado nessa área, estudar desde, né, comecei no final do ano passado, esse ano inteiro, entrando justamente para auxiliar gestores de empresas a implementar ferramentas, levar o conhecimento para eles, implementar ferramentas de IA dentro das empresas, para que eles não somente coloquem isso terceirizado, mas que eles entendam o que está acontecendo, entendeu? Principalmente para gestores, porque às vezes C-levels, né, diretor, gestor, o próprio proprietário da empresa, seja, né, pequena, média ou grande, às vezes ele quer fazer alguma coisa, mas ele não entende, então ele dá a responsabilidade para quem é da área, mas ele às vezes não conhece nada. Então, o que eu tenho feito é justamente levar esse conhecimento para essas pessoas, para que elas destravem e tenham esse conhecimento, até para saber o que pedir, cobrar e, claro, se for alguém da área ou tiver expertise para isso, até desenvolver agentes de IA, trabalhar aí com diversos tipos de ferramenta, implementação dentro da empresa. É porque a gente estava até conversando sobre isso em um podcast justamente do anterior, justamente sobre isso. Que a inteligência artificial veio, maravilhosa, mas quem não souber pode fazer estrago, né? Porque não sabe, tem que saber, né? Realmente existe comandos, existe formas, né? Eu mesmo apanho muito, mas hoje é importante. Hoje o pessoal usa muito o ChatGPT, né? E tem muitos outros, né? Tem milhares de aplicativos, né, inteligências e tal. Só que hoje o pessoal está muito focado, por exemplo, no ChatGPT. Aí vai lá, cria uma legenda de tal coisa. Aí pega Ctrl+C, Ctrl+V e coloca. É nítido quando você faz por inteligência artificial. Dá para estávamos falando sobre isso. Mas existem formas e condições para que você treine, por exemplo, o ChatGPT 4.0, para que ele tenha uma inteligência e haja ali de acordo com o que você precisa, e não com um padrão pré-estabelecido. Então, ali você consegue dar o seu treinamento, às vezes sua forma de escrever, às vezes ali a sua forma de agir, de falar e de pensar. Aí sim, com o tempo, com treinamento, com conteúdo, com base de informação, levar isso para realmente para produção, para criar, que seja uma pequena legenda, mas que seja uma legenda como se fosse realmente aquela pessoa criando, e não a máquina que foi ali e fez uma coisa aleatória ou superficial. Há uns 4 anos, olha que loucura, eu não sabia, né, que ia estourar tanto assim, mas não era nem por isso que eu não sabia, porque eu não tinha tempo mesmo. Eu fui convidado por um pesquisador para uma pesquisa eles estavam desenvolvendo uma inteligência artificial, eles queriam que eu fizesse a voz neural, trabalhasse a voz neural. Mas eu nem imaginava, porque não é que eu nem por questão de saber, porque realmente eu não dava conta. Então eu cheguei a fazer reunião com eles, um engenheiro muito, muito bom. Na hora eu fiquei assustada, porque eu falei, esse negócio não é para mim não, isso é muito tecnologia. E ele inclusive estava na feira agora, o negócio funcionou. Só que eles queriam que eu trabalhasse, toda a articulação e tudo. E eu lembro que eles mandaram tanta coisa para eu ler, eu não dei conta, na verdade, por falta de tempo mesmo. E aí eu falei, gente, não dá. Acho que chama voz neural. Eu não dava conta de acompanhar, porque o meu processo era minha agenda é muito difícil. Para eu entrar no projeto, eu ia ter que entrar de cabeça. Sim. Eu ia ter que fazer um pós-doutorado, uma pesquisa bem profunda. Ele ainda falou uma frase assim, você sabe que se a gente arrebentar, você arrebenta. Eu falei assim, eu tenho certeza, mas eu não vou conseguir entrar numa coisa que eu não vou... Pessoal de Goiás, lá de Goiânia.
Mas, enfim, acabou que eu não entrei, eu não sei como é que ficou, mas eu vi que eles estavam lançando porque é uma plataforma de vários professores, que aí eles iam simular, né, os professores. Então, eu acredito que que é até essa tecnologia hoje que simula a voz, né, humana. Tem. Enfim, mas eu não, na época eu não dei conta mesmo de pegar. Mas eu digo assim, olha só, você imaginar que isso tem 4 anos, que hoje já é real, a gente vê em tudo, eles estavam fazendo, e provavelmente já tinha fora, né? Eles estavam fazendo em um dos softwares, né? Imagino eu. Então, é algo que a gente vê que tem vários, né? Hoje a pessoa coloca lá um comando e sai para o PowerPoint todo pronto. Exatamente. Mas, por exemplo, eu nem me aventuro fazer isso, porque eu não sei. Né? Quer dizer, então existe formas, né, de fazer, né? Existe técnicas. Então, gente, hoje é o que a gente estava comentando aqui. Todo mundo é especialista, né, em alguma coisa. Isso é tão importante, né? A gente ter alguém que entenda disso, né? Por exemplo, eu não perco tempo em editar vídeo, porque eu não sei fazer isso. E, então, bacana quem saiba fazer. É igual na sua empresa. Então, o líder, quem trabalha... Eu sou especialista em comunicação e oratória e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, você que pode delegar, isso é fantástico, né? Então, quer dizer, essa área eu acho, essa área é fantástica, mas, por exemplo, quem entende é mais fantástico ainda. E a inteligência artificial, IA, ou AI, né? Ela existe há muito tempo, né? Não é de agora. Porque muitas pessoas acham que ela surgiu agora, o ChatGPT, igual eu falei, entende, né? Já tem muito tempo, eu não sei, eu escutei isso hoje pela segunda vez, ou alguém já tinha me falado, não sei se foi você mesmo, acho que você mesmo falou. Você falou isso em algum lugar, ou não sei, enfim. Deve ter sido no evento lá. Pode ser, acho que foi no evento, sim. Então já existe há muito tempo, sim. né? Em várias aplicações. Inclusive, banco utiliza há muito tempo, né? Parte financeira. Porque a área de inteligência, Big Data, é uma área que já existia para os específicos. Aí, o que aconteceu? Vieram com uma inteligência artificial generativa, que ela cria alguma coisa, né? Que é o que veio o ChatGPT, que transcreveu uma forma fácil das pessoas utilizarem, que é como um chat. Por isso chama ChatGPT, que é um bate-papo, vamos dizer assim, né? Um bate-papo com a máquina e a máquina te responde. Sim. Então, conseguiu trazer isso para o público final, né? A parte generativa. E aí, as pessoas começaram a utilizar com esse boom do ChatGPT, né? E aí, começou a surgir várias e tem todo esse burburinho de que a empresa que não tiver IA tá para trás, aí entrou o Microsoft, o Google, né? E cada um fazendo sua inteligência, a Amazon, todas, né? As grandes Big Techs, e colocando isso na mão do usuário final, e de graça. Claro que tudo que é de graça tem suas limitações, e tudo que é de graça nem sempre é de graça, igual a gente sabe. De verdade, né? Porque, como a gente sempre fala, é de graça para você usar, mas você está pagando de alguma forma, igual o Instagram, Facebook, todo mundo fala, mas eu não pago pelo Instagram. Paga, porque você está com o seu tempo, a sua dedicação ali é o seu pagamento na plataforma. Exatamente. E seus dados pessoais só olhar o tempo que você fica ali. Exatamente. E aí, a IA começou, com o ChatGPT, a ter essa popularização, e realmente ficou muito bacana, é muito simples, para fazer pequenas consultas, coisas, né, do dia a dia. Mas, como você bem disse, aí entra uma parte mais especialista disso. Porque isso é só o início, igual a gente fala, a ponta do iceberg e tudo. Mas o ChatGPT, ele é o início para você ter o acesso ali, utilizar no seu dia a dia. Às vezes você tem que especializar, ou não se tornar um especialista, mas aprender a utilizar a seu favor. Igual você falou, tem um aplicativo que chama Gama, que é o que você falou de criação de PowerPoint, né, de apresentações. Eu queria até sites. Ele é muito simples. Só que é simples se você virar e falar assim, cria uma apresentação sobre oratória para mim. Pronto, ele vai criar, mas vai criar uma coisa genérica. Você tem que saber o que instruir a máquina para te entregar realmente um conteúdo de qualidade. Realmente, e depois que te entregou, você tem que conferir também. Porque vários casos aí na internet você vê de gente que copia e cola e a informação é falsa. Exatamente. Eu tava contei até, inclusive, aqui no podcast anterior sobre isso, até. Aí eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Eu coloquei, eu achei eu peguei um trecho, né? Eu tinha feito uma citação e eu queria saber quem era o autor, porque eu achei alguma leitura, alguma coisa que eu fiz. E aí eu perguntei pro ChatGPT. Ele falou, me desculpe, mas não sei. Não, pode ser de algum guru
na internet, mas ele não achou o autor. E aí eu fiquei naquela dúvida, e fui em sites de busca, sites científicos, não achei. Quando é assim, é igual eu falei, estávamos comentando sobre isso. Existe uma busca mais apurada ou realmente ele não sabe mesmo? Como é que funciona isso? Porque, por exemplo... Aí vai por exemplo, o ChatGPT que você usou deve ter sido 3.5, que é o pode gratuito. Ser, né? Aí existe a versão paga, o 4.0. Aí ele tem vamos, para ficar fácil de todo mundo entender, uma outra base de informação. Muito mais atualizada, ou às vezes até em tempo real. Olha, que legal. Tá então... com o 4.0 você talvez teria a resposta com precisão. E ele é muito mesmo, mais vezes, mais inteligente que o 3.5, o ChatGPT. Tanto que o próprio Gemini, ele também tem a versão gratuita e ele tem a versão Pro, que é também com muito mais inteligência, muito mais, vamos dizer, conteúdo, né, de consulta, muito mais formas de trabalhar e de te entregar um resultado mais esperado. Falando de chat, né, do GPT e similares. Então, ele tem uma base de informação muito maior, muito mais gigante, né, do que o 3.5, que é o gratuito. Mas eles fazem isso justamente, não só para você pagar, mas porque você deve ter até visto muito assunto sobre isso na mídia, principalmente tecnologia e marketing, o custo operacional de inteligência artificial vai subindo muito. Sim. Questão de computação mesmo, de hardware, de computadores em nuvem, etc. Então, tudo é muito caro. Tanto que a NVIDIA, que hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo, justamente porque a inteligência artificial, eles vendem os chips para essas grandes big techs, computadores, etc. Ela cresceu mais do que a inteligência artificial vendendo recurso, né? Computadores, vamos dizer assim, chips. E eles, e para fazer essa inteligência artificial, então precisa de muito processamento, e esse processamento tem custo. Aí eles têm realmente que cobrar uma parte para ter esse custo do melhor, né? Agora, o que é para uso dia a dia, coisa menor, o 3.5 dá para fazer muita coisa, quando você sabe utilizar e sabe instruir. Se a gente for pensar até nós, da área científica, a gente seja, por exemplo, se eu estou dentro da USP, ou tenho o VPN, eu uso toda a base de todas as bases acadêmicas do mundo todo. Né? Quando eu tenho acesso. Mas, por exemplo, se eu estou fora da USP, eu não consigo usar. Sim. Então, quer dizer, por quê? Porque são bases de dados, né? Então, dados custa dinheiro. Então, eu imagino que você falou uma coisa e eu nunca tinha parado para pensar, né? Tudo isso, a gente está pagando, realmente faz sentido. Eles não vão doar uma coisa ali de graça, com dado, realmente faz total sentido. E dependendo da plataforma que você usa de inteligência artificial, como tudo na internet. Pega seus dados. Pega seus dados. Então tem que tomar cuidado. Isso aí não colocar, por exemplo, em qualquer aplicativo que você baixar, informações da sua empresa, informações confidenciais, porque aquilo ali, você está pagando, o seu uso é o seu pagamento, porque eles estão aprendendo com o seu uso. E aí eles pegam aquela informação justamente para processar, para melhorar a plataforma. Para ter mais dados ainda. Para ter mais dados. E às vezes você está colocando o que não poderia. E talvez, por exemplo, uma pessoa que vai lá e coloca ali um artigo que ela fez e fala, melhora esse artigo, né? Por exemplo. Exatamente. Ela vai lá e está pegando aquele artigo ali e está colocando. E aí que entra, né? Nesse momento ali que a gente tem que tomar, por isso que o conhecimento é poder, né? Eu sempre falo isso aqui, gente, é algo que não adianta, gente, não tem atalho, né? Não existe atalho, gente, vocês podem ver, a tecnologia não substitui a gente ouvir podcast, a gente ler, a gente ter o conhecimento, fazer pós-graduação, continuar ali com os nossos cursos, porque por mais que a gente tenha ali, porque as pessoas falam assim, imagina, tem tudo ali na internet, tem nada, gente, tem, mas tudo desorganizado. Para ter um método, ter experiência, você realmente precisa ter todo o processo, né? Vocês viram ali que a sua trajetória demonstra muito bem, né? Como de vários convidados que vieram aqui, mas como você é da tecnologia, você podia muito bem chegar aqui e falar, não, gente, olha, porque eu já escutei, a gente escuta o tempo todo na internet, né? Olha, o atalho é esse, ó, vai em tal lugar, você escuta aqueles eu não sei como é que chama, tá, gente? Talvez você me ajudar. Aqueles videozinhos me ajudei, gente. Aqueles videozinhos pequenos que falam assim, vai lá, faça isso que você vai aprender inglês vai nesse aplicativo tal que você vai aprender inglês em tanto tempo.
gratuito. Eu esqueci como é que chama esse tipo de vídeo. Esqueci. Mas, enfim, tem um nome. Aí vai nesse aplicativo e tal, aí você vai lá, a pessoa tem milhões de seguidores. Porque ela vende o engajamento dela, porque ela vai ensinar a ir nesses aplicativos para aprender, não sei o quê, para aprender. Mas você chega lá, tudo bem, aprende, mas você não vai aprender ali com uma técnica. Gente, tem cursos ótimos, igual o Sebrae, gratuitos. Tem em várias plataformas. Inclusive, se você pegar aqui no próprio YouTube, se você passa madrugada, você faz muita coisa. Isso aí é fato, tá, gente? Mas o que eu quero dizer, assim, nem tudo é importante você viver uma experiência. De ter ali, né? Igual você fez vários cursos, né? De ter ali a organização, de ter todo o processo. Né? Faz sentido isso? Faz, total. Eu acho que, igual você falou, tem um atalho, sim. Estudar. Estudar, boa, Sentar e estudar. É o único atalho, né? Ou seja, existem muitos vídeos no YouTube. A gente lida muito com isso na internet, né? Igual você falou, essas cápsulas de informação, faça isso. Muita gente utilizando, às vezes, até de má fé. Cápsulas de informações mesmo. Mas o que acontece? As pessoas... Pode até, às vezes, pegar um vídeo no YouTube e entender alguma coisa. Mas aquilo ali é só o seu pontapé. Porque aquilo ali não vai te resolver, não vai te ensinar tudo. Tanto que a gente vê muita gente hoje que fala, eu sou programador de sistemas. Eu lido muito com isso. Sou programador e tudo. Aí você vai ver a pessoa, realmente ela sabe programar. Mas em muito alto nível que a gente chama, ou low code, que é quase a não utilização de códigos, né? Uma parte mais... entende, mas ela não sabe o por baixo muita coisa. E aí quando você precisa de uma coisa mais específica, a pessoa já não sabe. Mas isso é o quê? Falta de experiência, às vezes, ou falta de estudar. E não, às vezes, porque não quis estudar e tudo. Porque entrar numa faculdade e passar ali 4 ou 5 anos, mesmo que muita gente fale, mas eu vou ficar 4, 5 anos na faculdade estudando, principalmente a geração nova que às vezes acha que isso é muito e tudo. Só que não é só o estudar, você tem todo um aprendizado de como pessoa como experiência, passar raiva, passar vergonha, chegar atrasado, chegar adiantado, errar horário, tomar chuva, isso tudo vai formar você. Só que para chegar nisso, você tem que passar por isso. E isso faz a diferença, assim como qualquer tipo de conhecimento adquirido. Então, se a pessoa quer se tornar um especialista numa área, vai ter que sentar e estudar. O vídeo de YouTube pode ajudar? Pode. Sim. Mas aí você vai ter que também procurar outro tipo de conhecimento, livros, ou mesmo que seja treinamentos online. A questão não é a forma, mas tem que estudar. Exatamente. Às vezes, eu já vi muita gente falando, tipo, eu não sou social media, eu comecei, eu vi alguns vídeos no YouTube, comecei e tal. Ok, pode até ter conseguido começar. Uma coisa é começar, outra coisa é você se tornar um especialista em mídias sociais. E para se tornar, aí é aprendizado constante, experiência e estudo constante. Não tem como. O Meta, né, o Instagram, Facebook, praticamente, o Google tem atualização para todos os dias. Todos os dias. Então, a pessoa que fala, eu estudei, há 5 anos atrás, para rede social. 5 anos atrás o Facebook reinava, vamos dizer assim. Antes era o quê? O Orkut reinava, mas, entendeu? As coisas vão... Não, e é uma mudança absurda, né? Por exemplo, você faça stories hoje, faça isso. Aí você faz. Agora você faz título dessa forma. A coisa é tão constante, uma mudança tão... É tanta mudança... que você que eu que sou produtora de conteúdo, eu sou especialista, mas automaticamente eu tenho que produzir conteúdo, como nós estamos aqui. E isso gera muita experiência. Mas você tem que, para nutrir essa experiência, você tem que passar por um processo de estudo. Por exemplo, eu estou na 2ª edição, eles perguntaram para mim, por que eu fiz a 2ª edição? Porque mudou. Atualizei. Né? Atualizei. Muita gente perguntou para mim assim, Cris, o que tem na 2ª edição? É diferente? Claro que é diferente. Preciso da 2ª edição? Aí você que decide, se você quer ou não. Mas até teve um aluno meu que comprou a 2ª. Nossa, tá muito boa a 2ª edição. A diferença da uma parte lá que ele falou de voz. Mas não é porque ele teve ele percebeu, né? Porque nem todo mundo percebe, mas é porque eu, como autora, eu senti a necessidade, porque nos meus cursos, como eu tô ali o tempo todo na vivência, eu já não estava mais sentindo bem de deixar do jeito que estava, porque eu mudo o tempo todo a minha apostila. Tanto que, se você pegar as apostilas, né, seus funcionários fazem o curso,
sempre tá lá, sempre vai estar mudando a edição. Eu sempre mudo a edição, deve estar sei lá, quanto, nem sei, porque eu faço a mudança, mando pra minha assistente, ela vai e troca. Por quê? Atualiza. Porque eu chego e eu sempre acho alguma coisa, gente, é impressionante. Sempre tem uma coisa a melhorar, às vezes... Até erro, até mesmo, sabe? Às vezes o próprio aprendizado do curso anterior, você fala, nossa, isso aqui vai melhorar muito tal aprendizado. E atualiza, isso é normal, né? Então, eu percebi na sua história, e que você falou bastante das soft skills, né? Um ponto muito importante, que você comentou, né, metaforicamente, de escorar, que é uma autossabotagem muito comum, principalmente na liderança, na oratória, na comunicação, que as pessoas falam assim, Cris, eu faço depois o curso, no próximo. E esse faço depois ou no próximo, aparece alguma situação, ou um convite, até mesmo, às vezes não é nem um convite, nada assim, que possa fazer uma diferença na carreira, mas ela não sabe que aquilo ali vai fazer diferença na carreira. E ali é o momento que aquela pessoa fala assim, por que eu não fui? Eu não estou falando só do meu curso, tá, gente? Pode ser qualquer situação. Até um curso que você faz, um livro que você deixou de ler. Então, eu chamo isso de ciclo do eu também, né? Que você tem uma autorresponsabilidade de falar o que eu posso fazer nesse momento para melhorar. Então, nesse momento, muitas vezes, até mesmo aquele evento que você fez, eu fui convidada, eu não ia, estava muito cansada demais. Sabe aquele dia que você fala assim, eu não quero nada, eu vou só ficar com meu filho, vou assistir Netflix, ficar quieto, filmes, descansar. E tinha visto aquele evento, e aí eu falei, não vou mexer com nada. Aí a Vivi falou que ia. A Carol, Cris, vem, vai, tá legal. Eu vi vários palestras, eu falei, gente, não é possível. E foi, assim, super divisor de águas, foi maravilhoso aquele evento. Então, assim, mas eu falei, poxa, que ia te assistir, acabar e ir embora, né? Fiquei até o último momento, porque eu não dei conta de tão bom que tava. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Ali virou tanta chave na minha cabeça, sabe? Porque palavras de palestrantes, eu fui como escuta muito aberta mesmo. E palavras de palestrante que fez muito sentido para mim, né? Então, essa conexão que você trouxe aqui agora da sua história, sabe? Isso foi muito legal. Eu acho que o empresário, o empreendedor, quem está começando, até quem já está mais para frente, ele tem que ter um objetivo da empresa dele e tem que ter um objetivo dele. Sim. E definir nesse objetivo as prioridades, claro, do que dá para fazer primeiro, segundo, terceiro e vai fazendo, mas algumas coisas não são negociáveis, são obrigatórias. Sim. E se a pessoa precisa se desenvolver, igual eu falei para você lá atrás, eu vi que eu tinha deficiência em gestão, eu tinha deficiência em relacionamento com o cliente, eu não sabia às vezes portar, lidar, até roupa, tudo, né? Sim. Enfim. Ninguém te ensinou isso, né? Ninguém ensinar, não é? Você não era aprendido. E aí você tem que procurar quem sabe. Sim. E aí você tem que definir isso e fazer. Aí, por exemplo, eu precisava de ter feito Empretec lá atrás, eu era muito novo também quando eu fiz Empretec, se eu não me engano, eu era o mais novo no Empretec. Se não era o mais novo, era um dos. Mas eu precisava fazer naquele momento, poderia ter falado, não, faço mais pra frente, não tem problema, mas eu tinha colocado alguns objetivos que eu tinha que atingir. E aí preciso fazer um treinamento de gestão. E aí apareceu o Empretec. Eu estava até olhando outros e tal. Preciso fazer tal coisa. Então eu fui buscando. Sim. E aquilo ali, igual você falou, às vezes, qualquer tipo de treinamento que a gente faz, a gente pode às vezes até saber o treinamento, mas a gente sempre tira alguma coisa ali diferente. Então, a gente começa a ver que, tipo assim, que fez na hora certa e que às vezes poderia ter feito até antes. Exatamente. E por que às vezes não fez antes, né? Sim. E aí justamente fazer. Tem que fazer. Tem coisas que são inegociáveis. E treinar a própria pessoa, né? Não tem como adiar. Não tem como, depois eu faço um curso de oratória. Depois eu faço É igual eu tô falando, né, questão da IA. A pessoa tem lá uma empresa, pode potencializar o resultado da empresa. Não, deixa eu ver. Vai esperando. Aí todo mundo vai fazendo. Aí depois olha e fala, por que eu não fiz? Por que deveria ter feito alguma coisa antes? Aí fica correndo atrás de quem já está na frente. Depois fica mais difícil, né? Depois fica mais difícil. Ainda mais quando você já tem várias outras pessoas, já entrou no que você deveria estar. Entendeu? Principalmente de diferenciação de mercado, depende, né? Do mercado de cada um. Mas, às vezes, a profissionalização de uma área
Porque a IA, só voltando nesse assunto, ela potencializa muito. Então, às vezes, a empresa que deixou de utilizar a IA, ou está prorrogando, ela está deixando de potencializar os próprios colaboradores. Às vezes ela está, eu preciso de mais de um funcionário a mais, preciso de um funcionário, que às vezes a IA vai suprir essa necessidade de mais um, porque vai potencializar os demais. Só que a pessoa só vê quando na prática, entendeu? Então, às vezes é vivendo. E é colocando essas metas mesmo, de desenvolvimento pessoal e o que eu falei também, desenvolvimento de equipe também, que a equipe tem que andar junto. Se a equipe também, de qualquer empresa, não pode ficar para trás. É claro, depende de cada setor, de cada empresa, mas a equipe tem que ter sempre desenvolvimento de tudo. Inclusive, igual o nosso caso lá, que é com você, a gente envia a colaboradores da Expand, porque a gente vê a necessidade deles desenvolverem. E eles têm que desenvolver, não é negociável, tipo assim, tem um curso de oratória, você faz o dia que você quiser. Não, você vai ter que fazer um curso de oratória nesse semestre. A gente dá até o prazo. E é bonito, né, de você ver como eles voltam, né, assim, do curso, né, de oratório. Volta sempre com... Já querem colocar as coisas em prática. Já falaram, porque lá no curso da Cristiane, falaram pra gente... A Cristiane falou de uma forma que a gente poderia melhorar, né? Eu falo, pois é, se você tá vendo que tem uma forma de melhorar, vamos melhorar. Porque legal, nem sempre também a forma que a gente trabalha é a melhor. É aperfeiçoando, é desenvolvendo. E aí, eu sempre, quando é equipe que vai, por exemplo, vai um, vai outro, né, cada vez, eu falo, olha, lá, ou qualquer lugar que você chegar, né, por exemplo, vamos supor, você tá numa equipe, porque às vezes, gente, acontece muito isso. Se você mudou, onde você tá, não mudou ainda, né? Vamos supor, não é o caso lá da Expand, mas vamos imaginar que você chegou na sua casa, você tá lá, voltou da palestra, voltou do treinamento, mas o seu meio não mudou. O que você tem que entender? Que ali você vai agir da sua forma. Se os outros não mudarem, não é que você vai tentar mudar o outro. Você vai fazer devagarzinho. Por quê? Porque, infelizmente, por exemplo, um dos pontos que eu falo muito é não julgamento na comunicação. A gente não julga. Então, você vai chegar na rua, na vida, as pessoas vão continuar julgando, de qualquer forma. Sim. Pela roupa, por tudo. Então, mas você não vai. É muito difícil. Então, você vai fazer esse exercício todos os dias. E aí, não queira mudar as pessoas, né? Então, mas você pode trazer isso para a equipe, né? Então, gente, é um trabalho, né, que não é de um dia para noite, é todo dia, todo momento. Então, é algo que, por isso que chama treinamento, né? Então, quantos anos? 17 anos de vida, de CEO, né? Que é dono desde... Né? Desde a fundação. E agora treinador, palestrante, tá ficando muito chique, isso. Hein? Mentor nessa área de IA, viu? Que a gente tem feito essa mentoria. Bacana. E também outros empreendimentos também na área de tecnologia e de educação. Mas o meu foco principal, né, de trabalho é a Expand, né? Como gestor da Expand. E essa parte de IA também agora, que está... às vezes até enchendo não demais, né? Mas ocupando minha agenda, às vezes até mais do que a Expand já. Mas como a Expand já tá andando mais sozinha aí... Mas essa é a ideia. Essa é a ideia de crescimento, de growth, né? De fazer principalmente a Expand, crescer sozinho, não ter dependência e crescimento, não só de faturamento, mas como crescimento de tamanho, de fisicamente, né? De colaboradores, de tudo. Porque é um tipo de trabalho, marketing, full service, que no interior, ele não tem a mesma questão de valorização de uma capital. Sim. E aí a gente tem tem demandas no interior que às vezes a pessoa fala, poxa, mas é muito caro o serviço de vocês, mas a pessoa, depois que vê resultado, ela fala, igual o treinamento, deveria ter feito antes. Porque a entrega é diferenciada também. Sim. E é como todo produto de alta qualidade, a pessoa precisa... É um serviço. É um serviço. E as agências, não só as de Arcos, de região e tudo, também têm se aperfeiçoado muito nessa área, em toda, né, de treinamento, de buscar crescimento e tudo. Mas é uma área que tem muitos aventureiros, como todas, né? Mas que, em geral, o conhecimento e treinamento tem que ser constante. Sim. Entendeu? Tem que ter. Esse evento que teve do Sebrae, que foi lá em Formiga, o Reload, ele é um evento de marketing digital. Fiquei impressionada. Muito bacana. Padrão... São Paulo. Padrão São Paulo, que é o padrão Reload do Sebrae Minas. Perfeito. E eles trouxeram para
para o interior, já antes da pandemia, acho que teve em Divinópolis, eu até tive em Divinópolis também, e trouxeram agora para Formiga. E o de Formiga, tipo, a Associação Comercial de Formiga, a CIF, abraçou também a ideia, foi lá no espaço deles, muito bacana, você viu lá, tudo muito novo. Muito bacana. E teve engajamento, tipo, que até o pessoal do Sebrae tudo falou, né, o pessoal gosta mesmo. E tinha lá mais de 400 pessoas, e esse evento, ele foi feito nesse padrão de alta qualidade, justamente para levar para fora de capital, levar para o interior também o que tem na capital, em cidades maiores, São Paulo, BH, etc. Justamente a questão do conhecimento. Você viu que tinha palestrantes lá, né, do Brasil inteiro, tinha o painel local, que era justamente a gente trazer realidades, né, que onde outras cidades que levam o Reload também faz, né, é um modelo do Reload, mas é levar conhecimento de marketing digital, mas não só do digital, você viu que ali é de todo tipo é marketing, entra gestão, entra negócios e principalmente esse tipo de evento que gera muito network, né? Total. Um conhece, vai levando conhecimento e conhece outro e até a parte de fora do Reload da gastronômica lá, os food trucks, as coisas que eles colocam, são feitos daquela forma justamente para gerar engajamento e network das pessoas. Muito bom. E não simplesmente, tipo, uma palestra acabou, se vira, volta. Não, a ideia é justamente gerar network ali. E foi muito bacana. O pessoal do Sebrae de Divinópolis com a micro-regional de Formiga fez um trabalho, tipo, muito bom, excelente. E não é fácil, porque eu sei. fazer esse evento desse tamanho é um desafio muito grande, alto custo. E realmente ficou muito bacana. E levar as pessoas, eu sei, é desafiador, ainda mais no interior, né? Em que as pessoas ainda valorizam coisas de capital. Então, realmente é algo bem desafiador. E, nossa, Sebrae juntamente, né, com a CIF, né? Foi os dois juntos, né? Ou foi só... o realizador é o Sebrae, a CIF que abraçou nós estamos de parabéns. Foi algo, assim, que eu fiquei bem impactada do tamanho, assim, do conteúdo, né? Na verdade, a dimensão que eu não sabia, eu sabia desse evento, mas eu não sabia que queriam palestrantes bacanas, que os conteúdos seriam tão legais, relevantes. Isso aí, nosso tempo esgotou. Renatinho já fica me olhando com cara ruim, brincadeira. Brincadeira. Olha pra você ver como que é Flow. A gente já tá, olha, fica mais de 1 hora. Quanto tempo deu aí, Renatinho? Nem sei. Ó. Muito bom, ficamos em Flow. Aí você coloca o fechamento e crava 60.0000. Pessoal, compartilhe, deixe seu like e não deixe somente para você. História boa, história e aprendizado você precisa compartilhar. Ives, deixa uma mensagem final aí pro pessoal. O que você fala aí para nossos ouvintes, quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo, para fechar? Dizer para o pessoal, principalmente quem está começando, que os desafios são realmente muito grandes. Aquela questão de foco, força, fé. Utiliza mesmo, que é necessário. Precisa mesmo. Resiliência. Mas principalmente, treinar e se capacitar. Não tem atalho. O atalho, igual eu falei, é estudar. Então, é estudar, é correr atrás, é entender do seu negócio e, principalmente, desenhar o seu negócio. O que você quer fazer e onde você quer chegar. Porque, se você não sabe onde quer chegar, o que você vai fazer? E se profissionalizar cada vez mais. E como eu falei, eu apanhei muito, né? Mas, a partir do momento que a gente também apanha, a gente aprende, tira aprendizado e tudo, mas a vida não dá para ficar só apanhando. Então, a gente tem que fazer o quê? Inverter o jogo. Estudar, se profissionalizar, fazer treinamento, justamente para evitar erros, evitar falhas e aplicar isso no dia a dia e disseminar conteúdo. Disseminar com os colaboradores, né, para quem tiver, ou para quem estiver começando sozinho também, saber que precisa do treinamento e que precisa levar isso para si e virar chave e suor. Não tem outra forma. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo, muito bom. E a porta está aberta. Depois você pode voltar mais, porque foi muito bom. Adoramos. Obrigado. Obrigada. Valeu.